Olá, sou Homero Casablanca, narrador oficial do canal Exílio do Medo. E antes que esqueça, dê aquele like e se inscreva para receber nossos conteúdos. E vamos para o vídeo de hoje. A Curva da Morte. A rodovia PA-150 é, na minha opinião, a artéria rodoviária mais importante do Pará, pois a sua imensa extensão liga o estado de norte a sul, possibilitando o transporte de mercadorias essenciais ao desenvolvimento da região. Não diferente das demais rodovias do país, a PA-150 também guarda as suas histórias sobrenaturais, abarrotadas de relatos macabros e misteriosos, bem como a aparição de fantasmas, espíritos, assombrações, e seus causos de botar medo, como têm relatado vários caminhoneiros e motoristas que por ela trafegam às altas horas da madrugada, o que faz dela uma rodovia povoada de superstições, lendas e vultos fantasmagóricos. Dentre os vários trechos desta rodovia famosa por relatos e acontecimentos sobrenaturais, quero destacar a Curva da Morte, localizada no topo de uma serra, mais precisamente no quilômetro 26 entre os municípios de Nova Ipixuna e Marabá. O local recebeu esse título inglório devido ao grande número de acidentes fatais acumulados ao longo dos anos nesse trecho da rodovia. Muitos motoristas relatam que, ao trafegarem pelo local tarde da noite, avistaram uma mulher vestida de branco pedindo carona na beira da rodovia, porém, quando o caminhoneiro sinaliza para parar, ela simplesmente desaparece. Outros motoristas afirmam que, ao passarem pelo local de madrugada, é comum ver a mesma mulher de branco atravessando a pista. Tal aparecimento fantasmagórico é o responsável direto pelos acidentes e mortes ocorridos naquele local, pois muitos motoristas, ao tentar desviar da referida mulher, acabam jogando o veículo no penhasco à frente. Muitos já perderam a vida ali. Reza a lenda que há muitos anos, mais precisamente no início dos anos 80, uma moça muito bonita chamada Rosa, filha de um proprietário de uma chácara ao lado da PA-150. Rosa era uma moça simples. Possuía uma beleza natural que atraía a atenção masculina. Seus traços delicados embelezavam o seu corpo. Seu rosto lindo possuía um hipnótico olhar misterioso e a boca cujos lábios carnudos e sensuais completavam o seu estilo femme fatale. Rosa tinha 2 pretendentes a esposos. O primeiro se chamava Nero, um caminhoneiro filho de um fazendeiro que, devido possuir várias posses, era o preferido para genro pelos pais de Rosa. O outro era um simples vaqueiro de nome Antônio que trabalhava de sol a sol numa fazenda próxima. Rosa amava Antônio, porém, devido mesmo possuir poucos recursos financeiros, os pais dela não o aceitavam, o que os impediam de se casarem. Certo dia, Nero pediu ao pai de Rosa a mão dela em casamento, o que foi concedido com muito bom gosto pelo patriarca, mesmo sem a vontade dela. A moça, porém, gritou em alto e bom tom que preferia morrer, em vez de aceitar aquele enlace matrimonial. Ela disse ainda na cara de Nero que não o amava e que gostava mesmo era de Antônio, independente da classe social a qual ele pertencia. Ao ouvir o desabafo de Rosa, tanto seu pai, quanto seu recém-futuro noivo ficaram extremamente revoltados e disseram espontaneamente que ela não teria outra escolha, a não ser a de se casar com Nero, e que o que eles acabaram de combinar jamais deveria ser desfeito. Nero disse a Rosa que o casamento deveria acontecer o mais rápido possível, e que ela estava a partir daquele momento proibida de ao menos pensar em Antônio, pois ele era um pé rapado que nunca teria condição de dar a ela uma vida confortável.
O rapaz revoltado ainda disse que ela iria se casar com ele por bem ou por mal e que se ela não fosse a sua esposa, não seria a esposa de mais ninguém. Ao ouvir tais argumentos, naquela mesma tarde Rosa foi à procura de Antônio, rapaz pobre de posses financeiras, porém muito trabalhador, carinhoso e honesto, qualidades estas que faziam com que ela o amasse de corpo, alma e coração. No encontro os dois combinaram que devido à não aceitação do pai de Rosa, a única decisão a ser tomada e que poderia resolver tal situação seria os dois fugirem para morar juntos em outra região. Só assim eles dois poderiam se casar, e enfim desfrutar do amor que nutriam um pelo outro. Antônio combinou que Rosa o esperasse na próxima madrugada debaixo de um velho cajueiro à margem da rodovia, no topo da ladeira, e de lá ele a buscaria para que fossem embora juntos. Ficou acertado ainda que ela fosse ao encontro vestida na cor branca para que ele a pudesse identificar melhor no meio da noite. Como foi combinado, um pouco depois da meia-noite a moça vestiu seu longo vestido branco, pegou uma mochila com alguns utensílios, e foi esperar o seu amado no local determinado por eles e como Nero tinha ido para Nova Ipixuna, certamente eles não correriam o risco de serem surpreendidos pelo mesmo naquela programada fuga. No início daquela fatídica madrugada, Rosa sentou-se num velho tronco de árvore debaixo do cajueiro indicado como local do encontro com Antônio. Como ele ainda não tinha chegado, ela continuou ali à espera do seu amado. Alguns minutos depois um caminhão em alta velocidade vinha pela rodovia. Ela não sabia, mas era Nero voltando da cidade de Nova Ipixuna, e ao ver Rosa naquele local numa hora daquelas, acreditou que ela estaria no aguardo de Antônio. Enraivecido e coberto de ira, jogou seu caminhão em direção a Rosa, que foi morta instantaneamente pelo impacto do acidente. Em seguida ele acelerou o caminhão e fugiu dali para um rumo ignorado sem nenhuma compaixão. Antônio chegou correndo ao local daquele sinistro e ainda deu tempo de identificar o caminhão de Nero em disparada. Ao se deparar com aquela cena trágica, chorou desesperadamente debruçado sobre o corpo sem vida da sua amada Rosa. Em seguida o pai da moça também chegou ao local do desastre, pois teria se despertado do seu sono devido ao barulho daquele acidente, já que morava bem perto dali. Ao ver o corpo da sua filha estendido no chão, o pai se desesperou num piedoso lamento, se culpando e se declarando responsável pelo trágico fim da sua única filha. Algum tempo depois do episódio, vários acidentes trágicos aconteceram nas proximidades onde Rosa perdeu a sua vida. Muitas pessoas também acabaram morrendo ali, depois de se acidentarem desgovernadamente naquela perigosa curva. Alguns motoristas, que conseguiram sobreviver aos inúmeros desastres ocorridos na curva da morte, relatam que antes do acidente que sofreram ali, teriam visto em plena madrugada uma mulher vestida de branco pedindo carona no local. Porém, ao pararem, perceberam que a fantasmagórica mulher simplesmente havia desaparecido, causando assim grande temor nos mesmos, que ao saírem em disparadas acabam caindo no abismo existente, após a traiçoeira curva à frente. Outros caminhoneiros relataram que ao passarem pelo local à noite, viram uma mulher de branco atravessando a pista, e ao tentarem evitar um acidente, desviando o caminhão da mesma, acabaram mergulhando no precipício da morte. Conto escrito por Agmael Lima.